Olá, boa noite meus amigos, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês, tratando de diversos assuntos, né? Coisas corriqueiras, assuntos ligados à educação, trabalho, esporte, né? As notícias do dia a dia, notícias que estão frescas na cabeça das pessoas, algumas opiniões que a gente coloca, muitas das vezes não necessariamente você deve concordar, mas são pontos de vista que eu acredito que devem ser respeitados. Para começar, vamos falar de Copa Espírito Santo, beleza? A Copa Espírito Santo está chegando à sua fase semifinal. De um lado o Serra, né? Serra Futebol Clube, do outro o Real Noroeste, e na outra semifinal, no outro cruzamento, Rio Branco Atlético Clube e o Vitória Futebol Clube. Vamos falar de Vitória Futebol Clube, a gente deve lembrar que é o último campeão, né? E o Real Noroeste foi o último campeão capixaba, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. O Serra tem uma equipe muito boa, uma equipe que tanto em casa como fora tem um aproveitamento excelente. É um time que sabe jogar tanto nos seus domínios como fora dele, já provou isso nas fases anteriores. Tem um centroavante, no meu ver, matador. Ele é matador, tem dificuldade, não é um cara técnico, mas é um cara que é matador. Se der mole, ele vai balançar a rede mesmo. O Real Noroeste, uma equipe forte, uma equipe, né, que briga, mas lá nos seus domínios. Saiu de Águia Branca, não mete medo em ninguém. Não sei por que esse time ainda tem essa banca toda, porque não joga nada. Não joga nada. O ano passado eu tive lá em Águia Branca na final contra o Rio Branco e foi vergonhoso. Foi vergonhoso o que eles fizeram lá. Um time que tem dinheiro, um time que tem uma diretoria boa, né, tem recurso, né, mas infelizmente dentro das quatro linhas só no apito, só leva no apito. E foi vergonhoso o que eles fizeram lá na semifinal do estadual lá. Foi vergonhoso, calamidade pública. A ambulância deles era uma Fiorino, com a lataria toda, sabe, quebrada. Naquela oportunidade, o Rio Branco perdeu a chance de dar o troco a eles naquela discussão fora do campo, né, fora das quatro linhas. Porque eu, como presidente do Rio Branco, não faria aquele jogo. Não faria. Eu usava o regulamento e não faria aquele jogo, porque não tinha menor condições de ter aquele jogo com a ambulância que foi apresentada lá. Mas aí entrou aquela confusão toda. Inclusive eu quero até aproveitar e parabenizar a Polícia Militar, que naquela ocasião teve uma postura muito correta. Não houve pancadaria por parte dos policiais, muito pelo contrário, foi preservado os torcedores do Rio Branco foram preservados. Um ou outro momento lá que houve o confronto, mas aí já era generalizado. Mas até começar a bagunça na hora daquele pênalti clamoroso, né, que eu vou falar disso daqui a pouco, a Polícia Militar tem dado a segurança necessária para a torcida do Rio Branco e para a equipe do Rio Branco naquele episódio. Então, até a hora que saiu aquele clamoroso lance do pênalti, né, a Polícia Militar tinha sim garantido a segurança. Então, dali para frente, o que aconteceu foram confrontos generalizados. Aí fugiu o controle e não teve como, né? Mas voltando a falar de futebol,
Então a minha opinião sobre o Real Noroeste, dentro das 4 linhas, é essa. Fora dos seus domínios, é onça morta. É onça morta. Faz mal a ninguém. Né? Tanto é que os últimos resultados mostraram isso. Do outro lado, nós temos o Rio Branco e temos o Vitória Futebol Clube. Né? O clássico Vi-Rio. Excelente nome, Vi-Rio. Pela equipe do Vitória, a gente tem que pregar bastante respeito. É uma equipe muito boa, muito bem treinada, é uma equipe que toca bem a bola. Nos seus domínios, a equipe do Vitória é forte, é uma equipe que cadencia bem o jogo e busca o resultado. Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela, tem que ter respeito com a equipe do Vitória. O Rio Branco veio numa crescente. Não fez uma boa primeira fase, apesar de ter classificado entre os 4 primeiros, mas não fez uma boa fase inicial, né? Mas classificou, teve o confronto direto contra a Desportiva Ferroviária, 2 partidas. A primeira partida eu prefiro até esquecer, horrível para as 2 equipes, um campo ruim, que foi o Engenheiro Araripe no primeiro jogo, né? Horrível, não tem condições de praticar futebol profissional naquele gramado, né? Infelizmente, né, que a Desportiva merece todo o nosso respeito, a equipe, a diretoria, o clube em si merece o nosso respeito. A gente conhece a diretoria desportiva, sabe das lutas, das dificuldades, mas infelizmente o campo de jogo é impraticável, não tem condições. Então o Rio Branco vem nessa crescente. Espero que agora contra o Vitória, lá no Gil Bernardes, inclusive eu tenho que lembrar vocês que lá no Gil Bernardes o jogo vai ser no sábado, tá? No sábado às 15 horas, não mais no domingo pela manhã, dado a abertura da Copa do Mundo Sub-17, né? Edição FIFA que está sendo disputada agora a partir desse próximo final de semana no Kleber Andrade. Daí o jogo transferido para sábado às 15 horas. Então, falando de Vitória, falando de Rio Branco, esperamos que lá no Gil Bernardes o gramado um pouco melhor do que o da Desportiva, né? Um campo com uma área boa, né? Um campo bom, dá para se praticar um bom futebol. As 2 equipes que estejam buscando o gol, praticar um futebol bonito, um futebol vistoso, né? E as torcidas, tanto do Rio Branco quanto do Vitória, que se comportem como torcedores, verdadeiros torcedores, aqueles que vai ao estádio para apoiar, né, a sua equipe, para torcer para a sua equipe, né? Então é isso que a gente espera. Fechando o meu comentário a respeito das equipes que estão nas semifinais da Copa Espírito Santo, eu quero falar agora sobre a Federação Capixaba de Futebol. Infelizmente, nós temos um absurdo de federação. Coisa de várzea, sabe? É coisa de várzea. A nossa federação é coisa de várzea. Pelo amor de Deus, a nossa arbitragem perde para qualquer arbitragem na várzea aí. A gente vê em Viana árbitros amadores muito melhores do que esses árbitros da nossa federação. A gente vê em Cariacica árbitros muito melhores, muito bem preparados para apitar partidas de futebol na várzea, melhores do que o que a gente tem, né, nos nossos campos, nos jogos profissionais. Infelizmente a nossa federação é dirigida por um cara que nunca chutou uma bola, né? O Gustavo Vieira nunca chutou uma bola, não sabe nem quantos lados tem a bola. Se perguntar para ele por que a bola é redonda, ele não sabe. Então, um cara que nunca teve dentro das 4 linhas, né? Um cara que não sabe nada de futebol. Mas infelizmente é ele que está lá, é o que tem para agora e vamos lá, vamos para frente. Então, espero que a arbitragem, né, faça menos lambança do que tem feito até agora. Faça menos lambança, porque lambança vai ter, isso aí é certo.
lambança vai ter, porque eu tenho certeza que essa arbitragem que nós temos aí, esses caras que estão aí soprando apito, que não estão nem apitando, estão soprando apito, são muito fracos tecnicamente, estou falando tecnicamente, não estou atacando a moral, né? E nem o caráter de ninguém. Eu estou falando tecnicamente, árbitros ruins. Os bandeiras, pelo amor de Deus, se eu estiver dentro de um campo de futebol, né, na posição de bandeirinha, e eu não tiver autoridade para levantar a bandeira e cancelar um lance de futebol, marcar uma falta, se eu não puder marcar um lateral, né, a posição que é um lateral, a posição que é uma falta, se eu não puder marcar um impedimento, ficar dependendo de árbitro, para que eu tô lá fazendo papel de palhaço como bandeirinha? Não, eu não apito não, eu não vou mesmo. Se eu sou um bandeira e não tenho autonomia, não tenho autoridade dentro de campo, o que eu vou fazer lá? Eu não sou nenhum palhaço, rapaz. O que eu vou fazer lá? Se eu marcar a bandeirada pro lado direito, o juiz manda pro lado esquerdo. Se eu marco uma falta, o juiz manda seguir. Se eu dou um impedimento, ele dá gol. O que eu vou fazer lá? Que palhaço sou eu? Infelizmente é isso que a gente está vendo aí, ó. É isso que a gente está vendo aí. Sabe? É isso que a gente está vendo. Então, é um absurdo o nível técnico das nossas arbitragens. Certo? É um absurdo. Então, falando disso aí, esperei o final, né, dessa fase de classificação. Acredito que vamos ter dois bons jogos agora nessa primeira rodada, dois bons jogos, tanto Serra e Real na sexta-feira, como Rio Branco e Vitória no sábado, né? Teremos bons jogos e eu espero que o público também compareça em massa, apoiando a sua equipe. Lá no Robertão, na sexta-feira, acredito num bom público, né? Que o pessoal de Serra Sede é um pessoal que apoia, um pessoal que abraça o time, principalmente na reta final. Eu tive o prazer de assistir vários jogos do Serra lá, eu sei que o torcedor vai. Agora embalado com o futebol feminino do Serra, que também vai bem, né? Então isso tudo cativa o torcedor, cativa os munícipes, e eu tenho certeza que o Robertão vai estar cheio. E eu mando um abraço aí para os meus amigos lá da Serra, tá? Um abração para todos aí. E voltando ao Vitória e Rio Branco, eu também espero que seja praticado um bom futebol, que os torcedores estejam presentes tanto do lado do Rio Branco quanto do lado do Vitória em grande número, para que possamos ter um bom espetáculo. Beleza? Um abraço, boa noite.